Olá, professora! Olá, professor! Vamos conversar sobre Os Donos do Inverno, livro escrito por Altair Martins? É uma história surpreendente e cheia de elementos para serem explorados com seus alunos e alunas. Neste vídeo, baseado no material do professor em PDF, apresentamos algumas ideias para que a leitura do livro dê início a um projeto literário. O documento possui 6 capítulos e começa com uma carta ao professor. Logo em seguida, nos capítulos 2 e 3, apresentamos sugestões de atividades para aulas de língua portuguesa e também atividades para serem realizadas de forma integrada com outras áreas do conhecimento. Elas foram elaboradas com base nas competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular para a etapa do ensino médio e estão detalhadas no material. Depois, no 4º capítulo, nos aprofundamos no universo do livro, relacionando a narrativa a temáticas que certamente despertarão o interesse de seus alunos e alunas, como juventude, viagem, família, memória, reencontro, sonhos. E a história também apresenta alguns elementos fantásticos que a tornam ainda mais surpreendente. No capítulo 5, pensamos nas relações intertextuais que Os Donos do Inverno estabelece com obras que mobilizam os 5 campos de atuação social também previstos na BNCC. Para isso, separamos uma série de sugestões complementares que vão tornar o seu projeto literário ainda mais interessante. Por fim, apresentamos a bibliografia comentada. Vamos começar? Nos capítulos 2 e 3, você vai encontrar 2 sequências de atividades descritas em detalhes. A primeira mobiliza os objetos de conhecimento e habilidades de língua portuguesa. A segunda traz elementos de outros componentes da área de linguagens e suas tecnologias e também de outras áreas do conhecimento para a realização de práticas integradas. Cada sequência está dividida em 3 etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Essa organização é fundamental para manter as estudantes e os estudantes interessados no livro durante toda a duração do projeto literário. Para começar, propõe à turma a leitura de textos motivadores, dentre os que sugerimos no material do professor. Combine também a leitura do capítulo 7 de Os Donos do Inverno, chamando a atenção para a relação que aparece nesse trecho entre fotografia e memória. Assim como os personagens, as estudantes e os estudantes devem escolher uma fotografia da própria infância e elaborar um relato de memória a partir dela. Hora de começar a ler. Com a turma, leia o capítulo 16, chamado Tarde de Sábado. Nele, a música é um elemento de destaque. A partir dessa inspiração, convide as estudantes e os estudantes a criar uma playlist para ser a trilha sonora da viagem relatada no livro. No material do professor, há diversas sugestões de desafios para instigar a seleção das canções. Com a leitura do romance concluída, retome o trecho final do capítulo 32, Anoitece em Buenos Aires. Convide a turma a listar narrativas que tenham finais abertos. Em seguida, oriente a produção textual, a escrita de um capítulo a mais para o livro, criando outra possibilidade de desfecho para a narrativa. As atividades com Os Donos do Inverno não precisam ficar limitadas às aulas de língua portuguesa. No capítulo 3 do material do professor, você encontrará uma sequência detalhada de propostas integradas a outros componentes de linguagens e suas tecnologias, como arte, e também a outras áreas do conhecimento, como ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias. É possível abordar questões como cartografia e biomas, por exemplo. O material do professor traz sugestões de repertório para compor o seu projeto literário. Lá, você também vai encontrar o detalhamento das competências e habilidades da BNCC relacionadas a cada proposta. Elas estão destacadas em boxes para facilitar sua localização.
é hora de mergulhar um pouco mais no universo de Altair Martins e de Os Donos do Inverno. O capítulo 4 apresenta um aprofundamento sobre o livro. Nele, fizemos algumas reflexões sobre os personagens Elias, Fernando e Carlos, 3 irmãos que precisam retomar a relação perdida há anos. Paisagens do sul do Brasil, lembranças da infância e da juventude e diálogos doloridos vão costurando a história dessa viagem. Você também vai conhecer um pouco sobre o escritor Altair Martins e a sua criação literária. No aprofundamento, também são analisadas as características e os elementos que fazem de Os Donos do Inverno um romance: enredo, personagens, espaço, tempo e narrador. Aliás, a voz narrativa criada por Altair Martins é muito interessante e a ela dedicamos comentários importantes. Por fim, você vai refletir sobre os temas explorados pelo autor na hora de compor o romance. Nós indicamos 3: projetos de vida, inquietações da juventude, ficção, mistério e fantasia. Esses temas estão alinhados à BNCC e nos inspiram a ir muito além da obra literária. No final do aprofundamento, fazemos um convite para reflexões fundamentais sobre seu papel na mediação do encontro entre jovens e livros. Os Donos do Inverno impressiona pela força e sensibilidade com que representa a relação entre irmãos e o comportamento humano diante do luto. A viagem de carro que lemos é, na verdade, um deslocar-se para o passado, pois memórias são revisitadas. Ao mesmo tempo, os irmãos se movimentam para o tempo futuro, buscando a reconciliação. Para nos aprofundarmos nesses e em outros aspectos da leitura, pensamos numa série de referências complementares apresentadas no capítulo 5 que vão fazer diferença no seu projeto literário. Indicamos discos, filmes, documentários, reportagens e narrativas gráficas que podem enriquecer a leitura do romance. As referências que apresentamos dão conta dos 5 campos de atuação social previstos na BNCC: campo da vida pessoal, campo de atuação na vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo artístico-literário. Ainda assim, não esgotamos o potencial que Os Donos do Inverno têm de dialogar com outras obras e linguagens, e também com a diversidade de experiências de vida das estudantes e dos estudantes. Juntos, você e suas turmas podem complementar essa lista. E não esqueça que no último capítulo do material apresentamos a bibliografia comentada. Agora é hora de levar Os Donos do Inverno para a sala de aula. Boa leitura e bom trabalho!